Olá, tudo bem? Seja bem-vindo novamente. Hoje nós vamos conversar sobre a fisiologia da nocicepção, uma aula extremamente importante para todo fisioterapeuta. Aqui estão os nossos objetivos. Basicamente é compreender melhor como que funciona a fisiologia da nocicepção, entender algumas terminologias, identificar as respostas fisiológicas do corpo à nocicepção e entender como que nós aplicamos essa matéria tão importante na vida do fisioterapeuta na nossa prática clínica. Primeira coisa que nós devemos fazer é diferenciar lesão, nocicepção e dor. Uma malconcepção é que nocicepção é igual a dor. Isso não é verdade. Nós podemos ter um estímulo nociceptivo e não gerar um estímulo doloroso. Por exemplo, alguns indivíduos, por exemplo, sofrem traumas de grande magnitude e não experimentam dor até que eles olhem e visualmente observem aquela lesão e aí o cérebro vai produzir dor. Isso é muito observado em tempos de guerra. A gente observa relatos de amputados de guerra, pacientes que sofreram lesões maciças, tremendas e que não desenvolveram dor no momento, porque aquela era uma situação de emergência e o cérebro decidiu, apesar de uma presença de um estímulo nociceptivo, não produzir a dor no indivíduo. Então, uma lesão não necessariamente implica a presença de dor. Nós podemos ter uma lesão, um estímulo nociceptivo e o cérebro não produzir dor, ou nós também podemos ter um estímulo nociceptivo e o cérebro decidir produzir dor. Ou, raramente, a gente vê, raramente que eu digo, quando nós comparamos a proporção de indivíduos com dor aguda e crônica, então nós vemos indivíduos com dores crônicas que não existe mais um estímulo nociceptivo, mas o cérebro entrou em um circuito de dor e ele não consegue sair desse circuito. É o que a gente chama de dor nociplástica, que nós já estudamos em aulas anteriores. Então, basicamente, a ativação dos nociceptores nem sempre significa que a percepção de dor ocorrerá. E dor também é diferente de sofrimento. Nós podemos ter uma dor e não experimentar um sofrimento, ou podemos ter uma dor associada a um sofrimento, que aí é um estágio um pouco mais avançado. Nós iremos estudar isso também mais adiante. Basicamente, nós temos três funções da dor. Nós sentimos dor para evitar lesões graves, nós sentimos dor para nos ensinar a nos proteger, nós sentimos dor também para evitar danos permanentes. Então, essas são basicamente as três funções da dor, e a dor é fisiológico e é um sistema de alerta. Então, a dor ela é muito bem-vinda, a dor aguda, ela nos protege, ela nos fala que existe uma lesão, ela nos fala que tem algo errado e pede para que a gente tome cuidado dessa lesão ou dessa potencial lesão, que a gente tome os cuidados necessários. A dor crônica é uma dor patológica. A dor crônica ela não é bem-vinda, mas a dor aguda ela é super bem-vinda porque nos ajuda a nos proteger. Existem vários circuitos, uma série de interações complexas entre os nervos periféricos, a periferia e o sistema nervoso central para que essa dor seja percebida. A dor é um processo extremamente dinâmico, é um processo extremamente complexo. Se a gente for estudar assim, em detalhes a fisiologia da dor, é extremamente complexo. Eu vou tentar passar aqui para vocês o essencial que o clínico precisa saber sobre dor. E mesmo assim vocês vão observar que não é algo tão simples. Mas, basicamente, a dor é um processo extremamente dinâmico, complexo e bidirecional. Quando eu falo bidirecional, eu estou falando que existem duas vias. Uma via periférica ascendente, que envia o estímulo nociceptivo para a medula e para o cérebro, e um estímulo descendente, que envia um estímulo de volta para a medula e para a periferia. Então, é uma via de dois sentidos. E nós sabemos que a medula consegue modular esse estímulo nociceptivo para fazer com que esse estímulo seja aumentado ou reduzido. É importante entender que não existe uma área específica no cérebro que seja capaz de produzir dor. Na verdade, existem múltiplas áreas no sistema nervoso, principalmente no sistema nervoso central, que ajudam a processar os sinais nociceptivos e a fazer com que haja uma percepção de dor. E nós vamos estudar esses processos um pouco mais adiante.
Os sinais nociceptivos eles precisam ser enviados da periferia para o cérebro para o indivíduo experimentar a dor. Esses sinais são enviados através de cabos, como nós já sabemos. Esses cabos são chamados de fibras nervosas ou neurônios de primeira ordem. Nós temos basicamente 4 neurônios, temos mais, mas basicamente os mais primordiais são os 4 neurônios de primeira ordem da classe alfa e da classe C. Da classe A e da classe C. Os neurônios da classe A são os neurônios A-alfa, A-beta e A-delta. Os dois primeiros são os neurônios mais calibrosos, que é o A-alfa e o A-beta. Esses não são responsáveis por transmitir estímulos nociceptivos. Não. Eles só transmitem estímulos proprioceptivos, como é o caso do neurônio A-alfa, e estímulos mecânicos, como é o caso do neurônio A-beta ou da fibra A-beta. A fibra A-delta é aquela capaz de enviar estímulos dolorosos, ou seja, estímulos nociceptivos, na verdade, o termo mais correto é nociceptivo, porque ela não chega a ser dor até chegar a ser processado no estímulo nervoso central. Então, as fibras que enviam sinais nociceptivos são a A-delta, que é uma fibra mielinizada, que ela é capaz de transmitir informações sobre nocicepção e temperatura, e a fibra tipo C, que a fibra tipo C ela é polimodal, ou seja, ela transmite vários estímulos ao mesmo tempo. Estímulos nociceptivos, estímulos de prurido, de coceira e estímulo de temperatura. Essas três primeiras fibras são fibras mielinizadas, por isso que são fibras de alta velocidade, principalmente as duas primeiras. A terceira é uma fibra um pouquinho menos calibrosa, então ela é um pouquinho mais lenta, mas ela ainda transmite essa informação de uma maneira muito rápida, porque ela tem a bainha de mielina e ela consegue transmitir o sinal, o impulso, através da condução saltatória naqueles nódulos de Ranvier. Já a fibra tipo C, que é uma fibra não mielinizada, é uma fibra mais lenta. Por isso que essa fibra A-delta, ela transmite uma sensação de dor mais aguda, mais bem localizada. Já a fibra tipo C, ela transmite uma informação de dor um pouco mais difusa, aquela informação de dor um pouco mais lenta que o paciente não sabe localizar muito bem, tá? Então, a grande maioria das dores agudas, elas são transmitidas, o estímulo nociceptivo, pela fibra A-delta, e a fibra C, ela está mais envolvida na dor crônica, tá? Aqui a gente tem uma tabela mostrando a classificação das fibras, a velocidade de condução. A gente vê que a A-beta, ela conduz o estímulo mecânico em torno de 30 a 70 metros por segundo. Já a fibra C, ela é bem mais lenta, é quase meio metro por segundo, de meio a 2 metros por segundo. Então a gente observa que essas fibras C, novamente, elas estão mais envolvidas na transmissão de nocicepção crônica, de dor crônica. Aqui novamente nós vemos a bainha de mielinas nas fibras A-beta e A-delta, e a fibra tipo C não tem nenhuma bainha de mielina. Nessa figura ao lado nós vemos os mecanoreceptores identificando o sinal de toque, que é enviada para a região do gânglio dorsal, depois do corno dorsal, e através das vias superiores envia para o cérebro para que seja percebida. E quais são os dois principais mecanismos básicos de dor? A nocicepção ela é modulada por dois fatores. Primeiro são os neurotransmissores ou neuroquímicos. O que são neurotransmissores ou neuroquímicos? São substâncias que são capazes de excitar a dor ou de aumentar os impulsos nociceptivos ou de inibir esses impulsos nociceptivos. Então nós temos dois processos, um processo que é excitatório e um outro processo que é inibitório. E isso acontece em contínuo, isso acontece de maneira quase que simultânea. Uma outra coisa que a gente precisa entender são as etapas da nocicepção. Nós temos 4 etapas da nocicepção que estão envolvidas nesse sistema de dor, e sempre segue essa ordem. Primeiro é a transdução, segundo é a transmissão, terceiro é a modulação e quarto, por último, é a percepção.
O estímulo nociceptivo ele só se torna dor quando ele atinge o quarto estágio, a quarta etapa, que é a percepção que acontece a nível do sistema nervoso central. Então, novamente, antigamente se imaginava que a dor era produzida pelo sistema nervoso periférico. Hoje, com uma compreensão muito melhor que nós temos, nós sabemos que a dor é produzida pelo cérebro. Então, o sinal nociceptivo ela só se torna dor quando ela atinge o sistema nervoso central e o sistema nervoso central vai perceber essa nocicepção e entender essa nocicepção como sendo potencialmente danosa e aí ela vai produzir a dor que o indivíduo sente. Então, basicamente, destrinchando essas etapas, nós temos primeiro a transdução, que é quando o impulso nociceptivo ela é percebida pelas fibras A, delta e C, ela é percebida pelos nociceptores, e isso é transformado em um potencial de ação. Esse potencial de ação vai viajar para o corno dorsal da medula e depois ao longo dos tratos ascendentes da medula, principalmente o trato espinotalâmico. Nós vamos ver mais adiante. O terceiro é o estágio da modulação, que é a redução ou amplificação dos sinais neurais, que é quando a medula espinhal vai modular aquele sinal nociceptivo, aumentando ou reduzindo. E o último é a percepção, que é a percepção consciente da dor, que ocorre a nível de tálamo, sistema nervoso central. Então aqui a gente observa uma lesão tecidual inicialmente, se sofreu um corte, uma pancada, uma lesão, uma torção, um tornozelo, por exemplo. Inicialmente vai haver um processo inflamatório através de alguns mediadores inflamatórios que vão ser liberados naquele local. Alguns exemplos, substância B, prostaglandina, serotonina e acetilcolina. Esses mediadores vão irritar as terminações nervosas livres, principalmente as fibras tipo C e a fibra A delta. A fibra A delta inicialmente, que é o primeiro estímulo doloroso, e depois a fibra do tipo C. Esse sinal ele é transmitido via nervo periférico e é conduzido para os gânglios dorsais. Ele passa pelo gânglio dorsal, chega ao corno posterior da medula e é transmitido por algumas vias, mas é principalmente pela via espinotalâmica. Nós vamos estudar outras vias mais adiante, mas é transmitida predominantemente pela via ou trato espinotalâmico, que vai chegar no tálamo e em outras regiões do cérebro, que vai haver uma comunicação, uma rede de comunicação dos sinais, e aí o cérebro vai decidir produzir a dor. Essa segunda via, a gente vê que é uma via descendente, que é a via de modulação à dor, que é uma via que tenta controlar a percepção de dor através de alguns mediadores inibitórios, ou seja, algumas substâncias endógenas que o próprio corpo produz para tentar controlar a dor. Algumas das substâncias são, por exemplo, a norepinefrina, a glicina e alguns peptídeos opioides e o GABA também. Tá? Então, essas substâncias elas são responsáveis por reduzir a percepção de dor no paciente, e isso acontece em vários centros, mas principalmente a nível da medula. A encefalina, que não está aqui listado, também é outra substância extremamente importante, que é capaz de reduzir a percepção de dor. O que a gente entendia como a teoria das comportas da dor, hoje é o que nós conhecemos como modulação de dor, tá? Então, novamente, o que entendíamos como teoria das comportas, hoje é entendido como uma modulação de dor, que é uma das etapas do processo de transmissão do estímulo nociceptivo, ok? Então, aqui nós vemos as duas fibras capazes de produzir, de transmitir o estímulo nociceptivo. As fibras do tipo A delta e a fibra do tipo C. A delta ela consegue transmitir alguns estímulos térmicos, mecânicos e também alguns estímulos nociceptivos. E as fibras do tipo C são fibras realmente polimodais que transmitem vários estímulos ao mesmo tempo. Fibra A delta, novamente, fibras mielinizadas, transporte um pouco mais rápido. Fibra do tipo C não mielinizada, transporte um pouco mais lento. Aqui, gente, nessa imagem, a gente vê o corno posterior da medula. Se a gente segmentar esse corno posterior, nós temos a identificação de algumas lâminas.
algumas regiões no corno posterior da medula que nós chamamos de lâminas. Algumas dessas lâminas vão receber esses nociceptores, tá? Então vão receber essas fibras. Por exemplo, a fibra A delta, ela vai terminar na lâmina 1, na lâmina 2 e na lâmina 5. Então essas lâminas são responsáveis por receber esses estímulos nociceptivos. Já as fibras do tipo C, elas vão terminar predominantemente na lâmina no tipo 1 e na lâmina tipo 2. Mas existe uma comunicação interneuronal que faz com que esse estímulo possa passar para outras lâminas também. Ok? Então essas fibras que nós estudamos, fibras A delta e fibra C, fibras que transmitem estímulos nociceptivos, elas são classificadas como neurônios de primeira ordem. Agora nós iremos estudar os neurônios de segunda ordem. E o que são neurônios de segunda ordem? São aqueles neurônios que transportam os sinais da medula para o tálamo ou para o sistema nervoso central. Os neurônios de primeira ordem transmitem os sinais da periferia para a medula, o de segunda ordem da medula para o tálamo e o de terceira ordem para os centros superiores do sistema nervoso central, ok? Então essas fibras, elas são categorizadas como fibras de largo espectro ou fibras específicas, ok? Neurônios de largo espectro ou neurônios específicos. E aqui nós vemos os neurônios de terceira ordem, que são aqueles que carregam os sinais do tálamo para o córtex sensorial primário ou para outras áreas dentro do cérebro. E a hiperalgesia? O que é a hiperalgesia? Hiperalgesia é uma sensação de dor exacerbada, além do normal. Essa hiperalgesia ela vai acontecer como um resultado de uma lesão tecidual. Inicialmente, nós temos uma hiperalgesia primária no local da lesão, por exemplo, nessas áreas aqui A, B, C e D. Na área A e a área D, nós temos um estímulo de dor, ou seja, isso foi um estudo que fizeram, então foram realizadas algumas lesões cutâneas nessas áreas A e D e depois foi monitorado como que vai haver a percepção de dor nessas áreas. Então na área A e D ela foi lesionada, o tecido foi lesionado e nessa região aqui foi percebida uma hiperalgesia primária, que é no local imediatamente ao redor da lesão tecidual. Já na área C, foi observada também uma alteração da percepção nociceptiva, da percepção de dor. E essa área ela não foi diretamente lesionada, apesar de ela estar interpretando os sinais por exemplo, mecanoreceptores, os sinais mecânicos, os sinais de toque de uma maneira dolorosa. Isso porque depois que nós temos uma lesão central, o tecido ao redor vai se tornar hipersensível para tentar proteger. O local da lesão tecidual inicial é chamado de hiperalgesia primária. Ao redor é chamado de hiperalgesia secundária, ok? E essa hiperalgesia periférica, ela é promovida por uma série de mediadores químicos que vão fazer com que os nociceptores se tornem mais responsivos, mais irritados. Algumas dessas substâncias que promovem isso são, por exemplo, a substância P, que é secretada pelas células mastoides. Na verdade, a histamina é secretada pelas células mastoides. A substância P vai irritar as células mastoides que vão liberar a histamina e vai promover um edema. A bradicinina e a prostaglandina também estão diretamente envolvidos nessa hiperalgesia, na sensação aumentada de dor. É interessante que a substância P vai promover uma maior transferência de proteínas de dentro do vaso para fora do vaso, que vai promover também um edema e um aumento também da hiperalgesia, ok? Isso aqui é a inflamação neurogênica, que é uma inflamação causada pelos mediadores químicos que vão ser liberados e vão estar agindo nos tecidos depois de uma lesão, e elas também são capazes de aumentar a irritabilidade desses neurônios de primeira ordem, fazendo com que o indivíduo sinta um pouco mais de dor, ok?
E neurotransmissores. O que são neurotransmissores? Neurotransmissores são algumas substâncias que são armazenadas em vesículas e liberadas pela terminação de um neurônio após um estímulo. Aqui nós vemos vários neurotransmissores de primeira ordem e aqui vários neurotransmissores de segunda ordem. Eles têm basicamente duas funções. A primeira de facilitar a condução neural e a segunda de inibir esse neurônio para que ele se torne menos responsivo. Tá? Essa liberação acontece em dois sentidos. O primeiro nós chamamos de sentido drômico, quando ela vai da periferia para o centro, e o sentido antidrômico, quando ela vai do centro para a periferia. É o que a gente chama de up regulation or down regulation. Regulação de cima e regulação de baixo. Alguns desses neurotransmissores que nós conhecemos como sendo neurotransmissores excitatórios, ou seja, que auxiliam na percepção ou na transmissão dos sinais nociceptivos. Nós temos o glutamato, as cininas, que engloba a substância P, P de pain, P de dor. As neurocininas, nós temos o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, que está envolvido também nessa percepção de dor ou na irritabilidade desses nociceptores, dessas fibras nociceptivas. A somatostatina também está envolvida na inflamação e a bombezina. Alguns neurotransmissores inibitórios, classicamente o principal neurotransmissor inibitório é o GABA, mas nós vamos ver também algumas outras substâncias que têm a capacidade de reduzir essa irritabilidade das fibras nervosas e, consequentemente, reduzir a percepção de dor no paciente. Algumas dessas, por exemplo, são a serotonina e a norepinefrina. A serotonina ela vai ativar nas vias descendentes de controle de dor e a norepinefrina vai inibir a transmissão de dor entre os neurônios de primeira ordem e os neurônios de segunda ordem. Como eu falei anteriormente, nós temos as encefalinas, que são alguns opioides ativos que têm uma grande capacidade de redução da transmissão do sinal nociceptivo, a beta-endorfina e as substâncias P também. Ok? Voltando aos tratos, os principais tratos, ou seja, as vias, as estradas que transmitem esse sinal nociceptivo. Nós temos basicamente 5 tratos, mas os dois mais importantes para a transmissão do sinal nociceptivo são o trato espinotalâmico e o trato espino-reticular. Aqui a gente vê esse trato viajando desde o corno posterior da medula, passando para o lado contralateral, passando pelo bulbo, passando pela ponte, chegando ao tálamo, depois ao córtex somatosensorial. Esse é o trato espinotalâmico. Já no trato espino-reticular, a gente vê uma condução até bem semelhante, mas a nível de ponte, ele vai um pouco mais central, passando pelo tálamo, até chegar ao giro pós-central no córtex somatosensorial. Essa é a dor espinotalâmica, que a gente conhece como a mais clássica. Vou falar um pouquinho mais dessas vias já, tá bom? E aqui a gente observa o processo de percepção de dor. Então, inicialmente, vamos dizer que a gente tem aqui uma estrutura lesionada, uma lesão articular, o paciente sofreu uma entorse, ou sofreu uma lesão do ligamento. Depois que acontece essa lesão inicial, vão haver algumas liberações de algumas substâncias excitatórias que vão excitar ou irritar esses neurônios de primeira ordem, que vão transmitir esse sinal nociceptivo para o corno posterior da medula, chegando no tálamo. Quando chega no tálamo e no córtex somatosensorial, nas vias superiores do cérebro, o cérebro vai enviar algumas informações para aumentar o local de disseminação da dor para tentar proteger. Isso é o que a gente chama de hiperalgesia, como a gente já viu inicialmente, mas existem também outras coisas que acontecem. O segundo fator que acontece, que a gente observa, é uma hipoestesia ao redor, na periferia, ou seja, após uma lesão inicial, o paciente sente mais dor e consegue identificar menos aqueles estímulos mecânicos, os estímulos de toque. Vai haver também uma alodínia, que é uma dor a um estímulo não doloroso, ou, por exemplo, se você tiver uma lesão tecidual e você passar um pincel bem de leve, que não deveria
produzir nenhum estímulo doloroso, o indivíduo vai sentir a dor, porque agora ele apresenta uma alodínia e o indivíduo também vai ter uma disestesia ou sensação desagradável, sensação de formigamento, ok? Novamente aqui na modulação de dor, a modulação de dor é aquilo que a gente chama de capacidade do sistema de modular ou controlar a dor tanto para cima como para baixo. A nossa percepção de dor ela vai estar diretamente ligada a essa modulação, e aí a gente, como já falou anteriormente, ela pode ser exacerbada ou pode ser reprimida em situações de emergência, ok? Aqui a gente vê essa regulação descendente de dor, que é principalmente que acontece na periaqueductal gray matter e na rostroventral medulla, ou seja, na substância cinzenta periaquedutal e na face ventral da medula rostral. A tradução direta não ficou perfeita, mas são basicamente essas duas áreas que são responsáveis pelo controle descendente do estímulo nociceptivo. Essa foi a nossa aula sobre a fisiologia da nocicepção. Espero que você tenha aproveitado e acompanhe mais aulas porque vem muito mais coisa bacana. Um grande abraço, até a próxima.